Olá pessoal, agora vamos avançar aqui no exemplo 4. Eu fiz algumas alterações aqui no enunciado para ficar mais claro. Então vamos ler. Construa um programa que retorne um formulário com os dados de cada aluno em um dicionário. Cada ficha do aluno deve conter o nome, P1, P2 e P3, média e condição de aprovação. Este exemplo já abordei na seção 2, que é o exemplo 2, que demos 3 valores de prova, calculamos a média e a partir disso verificamos, através de estruturas de decisão, o status do aluno. Agora vamos fazer novas alterações para o código ficar mais completo. Então vamos pegar todo esse bloco de código, vamos identar apertando Tab e vamos colocar a estrutura do while, true, da maneira que executamos na aula anterior. E aqui, primeira coisa, está pedindo o nome. Então, aqui vamos colocar a variável nome. O input, nome do aluno. Certinho. Agora, precisamos adicionar estes dados em um dicionário. O dicionário, como vai ser criado sempre um novo dicionário, ele não pode estar salvo em uma variável global. Ele precisa estar salvo em uma variável local. Para sempre, quando rodar essa estrutura, ele vai apagar essa variável para colocar mais informações ali dentro. Então, vamos ter aqui a ficha com um dicionário, dict. Pode ser assim, ou pode colocar chaveamento dessa maneira. Vou escrever assim o código. Aqui fora, como variável global, será a nossa lista, que vai ser o formulário. Ou seja, essa lista vai ser uma lista de dicionários. Então, vou chamar de formulário. List. Pronto, criei uma lista vazia. Agora, vamos adicionar as informações no dicionário. Então, vamos chamar ficha. No dicionário não utiliza método append. A gente coloca a chave do dicionário. Nós chamamos a variável, abrimos um colchete para escrever o nome da chave, colocamos uma string e escrevemos o que nós queremos. Então, no caso, é nome. E igual vai ser o valor dessa chave, que vai ser a variável nome. E no mesmo raciocínio, vamos adicionar o valor das provas e a média. Então, vamos lá. Prova 1 igual a P1. Certo? Vou até utilizar essa linha aqui. Para ficar mais fácil. Alterar só o texto. E a variável, que é o valor deste dicionário. E aqui no último, ficha, adicionando a média. Já colocando em prática o que foi abordado na aula da seção 1 sobre dicionários. Ok. E o status do aluno? Onde eu vou adicionar? Eu vou adicionar dentro desses ifs, porque ele vai atender a condição a partir do valor da média e ele vai executar o comando para adicionar a condição do que está sendo tratado. No caso, aprovado, a recuperação e o reprovado. Vamos
Vamos lá. Vamos escrever aqui. Condição, pode ser condição, status, melhor, status. Igual. Simplesmente chamamos aqui uma string para adicionar ao valor da chave. Copiar aqui para não ficar longa a aula. Reprovação. Perfeito. Agora, vamos colocar aquela lógica que seguimos na aula anterior. Uma variável chamada resposta, o que você achar melhor, dentro da estrutura while, que vai receber um dado do usuário, que é um input, que vai receber uma string aqui, registrar mais um aluno, digite N para finalizar. E aqui dentro da estrutura condicional, para finalizar, é quando a resposta .lower for igual a string n aqui. E executo o fim da execução e precisamos só colocar um print para orientar o usuário. Operação finalizada. E também um print informando o registro dos alunos, por que não? Melhor, podemos só chamar o formulário. Não, vamos deixar nenhum print. É melhor. Formulário. Vamos rodar o código. Então, o que nós fizemos aqui foi adicionar uma nova variável, adicionar uma variável nome para colocar na ficha, a variável local, que é um dicionário vazio, que toda vez que retornar ao loop, ele vai tornar a ficha vazia para adicionar os novos dados. Depois vai calcular a média, adicionar os dados que foram coletados até aqui para a ficha. Depois, esta linha pode ser apagada, porque não faz sentido neste caso. Vai entrar na estrutura de decisão para definir os status do aluno, adicionando um novo item na lista, que é os status. E depois desta etapa, entra o input, que você vai definir se você quer adicionar um aluno ou não. E agora o que falta é adicionar esta ficha no formulário, aqui. E onde fazemos isso aqui no nosso código? Entre o if e o local que adicionamos o último item desse dicionário. O último item do dicionário foi aqui dentro dessa estrutura de decisão. Ou seja, aqui seria um lugar correto. E para adicionar, vamos utilizar o método append. Formulário, ponto, append. E dentro do parâmetro do método, colocamos o que queremos adicionar, que é a ficha. Certo? Agora vamos testar o programa. André
5, 6, 4. O André ficou de recuperação. 4. Neri. Neri aprovado. Gerando nomes aleatórios. Notem que aqui quando entra nessa linha aqui, só vai finalizar o programa se eu digitar N. N minúsculo ou minúsculo. Se eu digitar não, não vai funcionar. Então, 4, depois se esforçou e tirou 10, 10. E N para finalizar, tá bom. Ok, digitou os prints de operação finalizada. Tá aqui uma lista contendo dicionários em cada item. E dentro dos dicionários possuem os itens do dicionário. Que eu vou até chamar formulário aqui, ó, como formulário é uma variável global, não tem problema. Fica melhor para visualizar. Então, dessa maneira, conseguimos melhorar o nosso código, criando uma lista com informações de cada aluno, certo? E agora vamos ver o desafio 1. Construa um programa que recolha um a um dos dados experimentais de tempo e concentração de uma amostra. Depois, construa um gráfico linear, não é linear, é de scatter, está errado aqui no enunciado, do logaritmo natural do ciclo da concentração do ciclopropano em relação ao tempo. Certo? Então, vocês vão criar a mesma estrutura que realizamos nos exemplos anteriores, utilizando a estrutura while e colocando uma estrutura condicional. E já para abordar a visualização de dados utilizando a biblioteca Matplotlib, eu já estou aproveitando esse exemplo aqui. Porque futuramente vamos resolver esse exemplo do Atkins, da quinta edição, que é você pega esses resultados, monta um gráfico e faz a regressão linear para determinar o slope, o coeficiente angular da curva. Mas isso é regressão linear. Eu vou abordar isso futuramente, mas não agora. E no caso, se vocês quiserem pesquisar, vocês pesquisem por sklearn. Certo? Library. Mas futuramente vamos abordar a regressão linear. Eu quero só por enquanto que você colete esses dados e plote o gráfico utilizando esse tutorial aqui. Certo? Então eu te vejo na próxima aula, onde eu vou te mostrar a resolução desse problema.